Somos um coletivo de diretoras de arte do Brasil que pretende unir mulheres, pessoas trans, não binárias e quaisquer outras formas de expressão de gênero minoritárias. Estamos em todas as regiões brasileiras e buscamos equidade, solidariedade e cooperação no audiovisual brasileiro. Nos últimos 10 anos, a presença da mulher cresceu consideravelmente no mercado, sobretudo no departamento de arte. Hoje somos cerca de 57% dos profissionais de direção de arte em obras de ficção, segundo dados recentes da Ancine. Essa conquista se deu graças a esforços individuais e coletivos engajados em abrir espaços que antes pareciam inalcançáveis. Mas ainda há muito o que conquistar, para mulheres e para pessoas de grupos subrepresentados. Apesar da maioria entre profissionais, a participação feminina não se reflete em projetos com maior visibilidade e orçamento, ainda em grande parte liderados por homens cis brancos. Não se reflete também nas contratações, remunerações, premiações e valorização profissional. Orgulhosa pelo caminho percorrido, mas consciente do que ainda tem a conquistar, a Brada vem para promover ações afirmativas e de combate à desigualdade de oportunidades dentro dessa cultura de não valorização do trabalho das mulheres. Queremos construir um campo para engajar profissionais e facilitar a atuação de equipes de arte com representatividade de gênero, cor e extrato social, identificando, reconhecendo, difundindo e valorizando as diferentes realidades de produção em nosso país. Compreendemos que união, diálogo e troca são os propulsores da mudança que queremos ver. Acreditamos em múltiplos conhecimentos, fazeres e formas de realização, que não apenas aqueles sedimentados pelo modus operandi do eixo Rio-São Paulo. Somamos linguagens e histórias. Nos interessa a diversidade e o pluralismo. E é nossa proposta que esse coletivo seja formado por todas as pessoas cuja existência é atravessada por preconceito ou discriminação, seja pela origem, cor da pele, identidade, expressão de gênero ou orientação sexual, e com elas dialogar, aprender, interagir e trabalhar. Queremos um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, livre de assédio e racismo. Queremos compatibilidade entre a nossa atividade profissional e os tempos do cuidado, onde caibam a maternidade e a paternidade ativas, descanso e lazer. É nosso propósito também lutar pelo reconhecimento e a valorização da direção de arte na construção da cinematografia. Julgamos urgente a análise e a revisão de parâmetros curatoriais dos festivais e premiações, que muitas vezes se abstêm do prêmio à direção de arte, e outras áreas que dizem respeito ao departamento, como figurino e maquiagem. Buscamos a equiparação das formas de contratação, remuneração e creditação praticadas, assim como a presença de espaços qualificados para a direção de arte nas grades de ensino de todas as instituições dedicadas ao audiovisual. Somos um espaço de debates, aprendizados, aperfeiçoamentos e conquistas, em constante renovação e retroalimentação. Somos agentes de proposição, mediação, articulação e desenvolvimento, no âmbito social e artístico do Departamento de Arte do Audiovisual Brasileiro. Chegamos. Somos a Brada. Olá, eu sou Ana Mara Abreu, diretora de arte e integrante da Brada. Vocês acabaram de ver o clipe, onde tem o manifesto da Brada, e que esse clipe foi feito pela Séfora Silva, nossa colega, nossa Brada, diretora de arte de Recife. A Brada surgiu no início da pandemia. Ela nos acolheu e nos potenciou.
Foram inúmeras reuniões virtuais, debates, pesquisas, trabalhos, reflexões, discordâncias e concordâncias. Aprendemos muito. Partindo da força dessa união e com o objetivo de difundir, reconhecer, valorizar a direção de arte como parte essencial à construção da obra audiovisual cinematográfica, que propusemos esta ação à Mostra Internacional de São Paulo. Esperamos, dessa forma, atualizar o conceito de direção de arte junto a qualquer interessado, seja na esfera do estudante e pesquisador de linguagem, seja no âmbito da crítica, da curadoria de festivais, realizadores audiovisuais e do público em geral. Agradecemos imensamente a Renata de Almeida por ter nos recebido e aberto essa porta na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a direção de arte. Além dessa masterclass, teremos também, nessa 45ª edição da mostra, entrevista com Angélica Pereia, diretora de arte do filme Memória, dirigido por Apichatpong Weerasethakul, não sei se eu falei certo, que será apresentado nessa edição da mostra. A entrevista será conduzida pelas diretoras de arte Juliana Lobo e Camila Tarifa. Angélica Pereia é diretora de arte de filmes como O Abraço da Serpente, A Viagens do Vento e Pássaros de Verão. Teremos também, nessa mostra, o Prêmio Brada de Melhor Direção de Arte. Um júri composto de diretoras de arte da Brada elegerá, dentre os 12 filmes pré-selecionados pelo júri popular da mostra, o trabalho que receberá o Prêmio Brada de Melhor Direção de Arte 2021 da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E também, pela primeira vez, teremos nos catálogos, sites e divulgação da mostra a acreditação de direção de arte de todos os filmes que estão em exibição nesse evento. Bom, agora então teremos nossa primeira ação aqui na mostra, nosso primeiro evento, que é a Masterclass, que tem como objetivo discutir junto ao público a contribuição da direção de arte na realização cinematográfica. Apresento, então, as nossas bradas, diretoras de arte e palestrantes. Ana Paula Cardoso é carioca, mãe e ex-bailarina profissional. É cenógrafa, formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ e, desde 97, dedica-se a trabalhos em ficção, como diretora de arte de longas-metragens, curtas e séries para televisão. Entre seus trabalhos, destacam-se os longas A Febre, de Maia Darim, Deslembro, de Flávia Castro, Gabriel e a Montanha e Casa Grande, ambos de Felipe Barbosa, Noturnos, de Marco Dutra e Caetano Gotardo, e Avante Populo, de Michael Warman, além de peças teatrais e projetos expográficos. Ana Paula tem como prática em seu trabalho o olhar multidisciplinar, trazendo para suas reflexões e pesquisas as diversas camadas de leitura, sejam elas históricas, filosóficas ou religiosas, concebendo os diversos universos como objetos complexos e ainda inexplorados. Participa da Brada desde a sua formação. Carla Café. Carla Café é arquiteta, diretora de arte e professora. Participou de produções cinematográficas importantes, como Central do Brasil, dirigido por Walter Salles. Fez a direção de arte dos filmes Narradores de Javé e Era Hotel Cambridge, ambos de Eliane Café. Participou das Bienais Internacionais de Arquitetura de Veneza, 2018, e a Bienal de Chicago, 2019. É reconhecida por seus projetos multidisciplinares entre cinema e arquitetura, ao aproximar a produção cinematográfica de um território através de uma arquitetura humanitária. Seu último trabalho em cinema é Para Onde Voam as Feiticeiras, onde assinou também a codireção do filme, além da direção de arte.
E Vera Hamburger é arquiteta, formada pela FAUSP, atua como diretora de arte e cenógrafa em cinema, teatro, dança e exposições. Vera tem imensa atividade de pesquisa e ensino sobre a matéria. Ela é mestre em artes cênicas e atualmente doutoranda em arquitetura. É autora do livro Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro, pelo qual ganhou o Prêmio Jabuti 2015. Entre cinema e séries, participou da realização de obras como Hoje e Sequestro Relâmpago, de Tata Amaral, Ó Paió, de Monique Gardenberg, Eu Passado e Carandiru, de Hector Babenco, De Onde Te Vejo, de Luiz Vilaça, Não Por Acaso, de Felipe Barcinski, Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, e Filhos de Carnaval, de Karl Hamburger, e Black Mirror, Striking Vipers, de Charles Brooker, dirigido por Owen Harris, entre outras. Bom, chamo aqui, então, a Ana Paula Cardoso para dar início a essa masterclass. Ana, está com você. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui junto com Carla, Verinha e Ana Mara, representando a Brada e todas as integrantes com seus trabalhos tão potentes e suas vozes tão latentes e verdadeiras. A gente tem muito a conquistar e esse espaço na mostra demonstra uma conquista. Reitero a Ana Mara e agradeço em nome da Brada essa abertura ao diálogo com a mostra e pela oportunidade de falar sobre a direção de arte tantas vezes invisibilizada. Mas a conquista também, ela vem da importância do entendimento e do apaixonamento pela direção de arte e pelas muitas relações complexas e sutis que a gente é capaz de produzir quando criamos pensamento por trás de tudo que fazemos. Eu entendo que esse espaço, ele não dá conta de sistematizar um pensamento ou criar uma ferramenta para que a direção de arte seja compreendida. Porque ela não deve ser compreendida exatamente, ela deve ser vivida na experiência da sala do cinema e, se possível, nas muitas telas. E para essa relação de apaixonamento com a direção de arte, venho com algumas reflexões e ecos que me mobilizam no exercício e na prática do audiovisual. São muitas as pesquisas e algumas elaborações teóricas em torno da direção de arte, mas eu acredito que a experiência de quem vê precisa ser empírica, baseada na própria experiência, na experiência do olhar e na necessidade de refletir sobre o que é feito e como ecoa em quem vê e em quem faz. Essa mesa, ela vem refletir a direção de arte. E o que nos completa enquanto palestrantes, enquanto grupo, é a forma com que cada um aborda o seu trabalho e as suas pesquisas, e como trazemos os pensamentos para a prática do trabalho. Penso que o que interessa verdadeiramente não é saber o que é a direção de arte, e sim o que ela pode, o que ela é capaz de produzir. E nesse pensamento, percebo que o fundamental a ser perseguido é o estado, é o modo das coisas que a gente cria. Não inicialmente a forma ou a materialidade, embora seja isso que seja, esse é o resultado do que a gente faz. Mas o estado, a alma daquilo que a gente cria. E tem uma coisa que é realmente transformadora, que é o exercício ou a prática de fazer as conexões sensíveis e significativas. E é nesse lugar que a direção de arte pode atuar. Eu gosto muito de citar o Luiz Carlos Ripper, que defendeu que o trabalho da direção de arte
é como um jogo de cabra cega, né? Fecham-se os olhos, estende a mão e tenta alcançar o ponto nevrálgico de um roteiro. E o ponto essencial, o ponto significativo. E esse pode vir a ser a matéria-prima do nosso trabalho. Então, o diretor de arte, a diretora de arte, pensa e cria o universo visual através de uma conexão desejosamente sensível e rara, muitas vezes invisível, e oferece ao espectador a vivência da narrativa através desses aspectos visuais ligados a esse estado. Como que um espectador pode trazer para si o que ele sente? E nessa relação, confrontar com o seu acervo pessoal, com as suas vivências e as suas experiências. Então, eu volto a dizer que, para mim, não é essencial saber o que a direção de arte é, e sim o que ela pode fazer. Qual é a chave de leitura visual para que, num campo distante de uma elaboração mental e de um entendimento, algo seja provocado? No fundo, é isso que a gente espera e o que a gente deseja criar. Uma provocação que seja da sensação e que crie um cruzamento de estimulações e de provocações. E é no conjunto desses estímulos que dá um entendimento da imagem. Os elementos se cruzam, se completam ou até se opõem, né? E quando eu falo de elementos, eu não falo necessariamente de objetos ou coisas, né? De algo físico. Eu falo de atribuições, de valores que esses estímulos têm, o estado deles. Dá à matéria a possibilidade de fala, da experiência de existir para além da sua forma. A cor, as texturas, a relação com o espaço, no que está implícito, no que não é dito. Né? Nosso desejo é ampliar essas fronteiras e esses territórios possíveis de trabalho e borrar esses limites e essas definições. E para perseguir esse estado das coisas que a gente cria, me parece que há algumas conexões fundamentais a serem feitas. Né? A primeira que eu aponto é a conexão com as temporalidades e com o sonho. Venho perseguindo bastante esse pensamento há uns anos. E eu fico pensando em qual imaginário estão ancorados os nossos conhecimentos de mundo. Quais imagens podem criar essa nossa estética? E o espaço e a relação que se cria nessa interação com os tempos, me parece que é o território para essas conexões. O espaço carrega tantas camadas, essas camadas vivas e que abrem as temporalidades. Então eu volto para o sonho, não digo aqui o sonho que vem do sono, né? O sonho que vem da necessidade de entender o que nos forma, ao mesmo tempo de entender o sonho como instrumento de liberdade do cotidiano. Esse cotidiano duro, que sem querer traz a necessidade da representação, de dizer como é que é o mundo na sua obviedade, como a gente vê na sua superfície, sem um diálogo mais profundo. Então, por isso, eu evoco o sonho, essa matéria-prima capaz de fazer visitar as diversas dimensões do tempo, né? O passado, a memória, o presente e as muitas possibilidades de futuro.
E todos esses tempos, eles estão contidos no mesmo espaço, né? O sonho fala de desejo e antidesejo, né? Do que a gente quer e do que a gente teme. Então, o sonho tem a ver com a sobrevivência, com a adaptação. É uma ferramenta para ver o mundo, muito eficaz, e nos coloca em contato com os nossos recursos. Então, na minha opinião, quando a gente entende essa implicação do tempo, a gente tem condição de trazer aspectos mais complexos para a imagem, porque é nesse diálogo que a gente cria a base para a gente se movimentar num universo simbólico e num universo imaginado, melhor assim. E esse diálogo é uma conversa poética, porque a gente menciona outras forças, outros pertencimentos, e a gente se liberta do pensamento estruturado do lugar da representação, da demonstração. Então, o que eu proponho, ou tento propor, é a não criação de uma narrativa visual de causa e efeito, linear, de representação do real, mas sim a possibilidade de a gente criar aproximação do texto com a imagem. É proporcionar ao espectador ficar diante de algumas chaves de leitura, de criar relações entre personagens e seus espaços vivos, pulsantes, e dar corporeidade a esse espaço. É criar uma base para a gente se movimentar no universo simbólico e sensível. Com qual iconografia a gente escolhe se relacionar, né, para sair do lugar comum da representação. E aí, a partir disso, eu chego num segundo ponto, que é o nosso próprio corpo como instrumento de experiência e presença. Nos incutir e nos convencer dessa corporeidade é dar oportunidade ao nosso cérebro de reconhecer e de utilizar o corpo como instrumento de relação com o mundo. Né? Na direção de arte, a gente se debruça sobre a subjetividade do espaço. E sem a gente perceber, a gente coloca o nosso corpo nessa relação. Então, é nessa interação que o estado de presença nos faz presentes. O corpo afirmativo como instrumento de criação. Um corpo novo, que a cada enredo, a cada filme, a cada relação com a equipe, é capaz de interagir, mas também capaz de provocar. Um corpo capaz de construir outras narrativas, né? Um corpo criador. Sendo assim, a partir desse corpo potente e afirmativo, eu trago um terceiro ponto, que é a necessidade latente, sobretudo no momento no qual vivemos, de destruição massiva da nossa arte, de trazer a produção de sentidos através da imagem como encruzilhada, como espaço possível de deslocamentos e encontros. Uma espécie de chamada de responsabilidade, como um provocador para o fortalecimento do indivíduo. Dá uma utilidade social, não só de entretenimento, e dá a possibilidade para que a gente reconheça a potência do que nos constitui. E nesse contexto, colocar a nossa criação, a nossa energia produtiva e criativa, a nossa sensibilidade para fazer os deslocamentos dentro desses espaços possíveis.
né? Usar o que fazemos como instrumento de reflexão e de pertencimento de nós mesmos, de autoconhecimento, de reconhecimento, porque eu penso que quando a gente preserva e valoriza a nossa cultura individual, a gente nos dá o poder legítimo de identificação com a nossa própria cultura e nos proporciona um novo encontro, né? Um encontro e a possibilidade de recriar o vigor de ser humano. Então, eu sempre me chamo para a responsabilidade de estabelecer um recorte no meu trabalho. Qual recorte? Qual reflexão e sobre qual ponto? Como consigo achar as outras dimensões para ancorar a matéria que eu quero trabalhar? Como produzir sentido? E achando esse recorte, quais elementos eu vou trazer? Né? Para que a gente possa sair dessa fala mais abstrata, e entrar um pouco no como isso pode ser transformado em fisicalidade. Eu cito um filme, O Deslembro, da Flávia Castro, de 2018, e as perguntas que me motivaram a sentir e criar o universo do filme. O Deslembro se contextualiza no período da anistia, né? Fala sobre o retorno dos anistiados políticos para o Brasil, para a nação materna, né? O filme fala na voz de uma menina, Joana, que foi exilada na França junto com a família. Ela, cheia de traumas, foi arrancada do seu país, foi obrigada a criar laços em outro país, e que retorna para o Brasil com a certeza de que foi ela quem causou a morte do pai, morto pela ditadura. Num período onde a liberdade é duramente e cruelmente silenciada, como que de que forma os olhos de uma menina podem ver suas próprias condições? Ela vive com o fantasma da morte do pai, verdade que nunca pôde ser dita. Como é que ela vive com essa dúvida? Quais os laços que ela pode criar com um país que roubou o direito dela saber da sua própria história? Então, o filme ele começa numa Paris quase tropical, com a frequência de um lugar dos afetos, da amizade, né, de um país que acolheu esses traumas da menina, um país que a fez sorrir novamente e que lhe deu amigos e que ela vive as descobertas de uma adolescente. E quando ela chega no Rio de Janeiro, no Brasil, ela vê a sombra, os ambientes sem contorno, sem pulsão, o quarto lá no fundo da casa reflete o isolamento dela, um quarto cinza e sem vida, tomado por caminhos de cupim que mais se pareciam com as veias sem pulsação de Joana. E a dúvida e a memória da morte ainda são elementos de relação que ela tem com o país, com o Brasil. Mas ao longo do filme, na medida em que ela ancora as suas raízes e vai percebendo seu corpo ganhando confiança e segurança, seu mundo privado e a relação com a cidade vão ganhando volume e presença. E as veias na parede vão se tornando galhos onde ela vai colando e desenhando pássaros, né? Então, a gente subverteu uma Paris invernal, um Brasil tropical, para trazer o olhar e os pertencimentos de Joana, dessa personagem. Ela nos convidou
a olhar a sua própria história através da sua experiência e do seu olhar. Outro filme que também pode ajudar a entender os muitos territórios de trabalho da direção de arte é A Febre, da Maia Dahin. É um filme de 2020. Justino, o personagem, um indígena dessana, vive na cidade de Manaus, mas é acometido por uma febre misteriosa por conta da impossibilidade de viver longe das suas raízes e de forma tão alheia à natureza e à coletividade. Como que poderia ser a casa de um indígena que vive preso na fronteira entre dois mundos? Né? Derrubamos todas as paredes da locação, colocamos um tronco no centro e dele saíam as redes. O espaço que era da refeição com os filhos, que também era seu lugar de descanso. Ali a energia circular, coletiva, ancestral. Mas sua filha, né, que desejava ser alguém na vida, tinha o seu quarto individual, se privando do coletivo. Né? O porto de cargas, que também era um ambiente muito importante no filme, que era onde o Justino trabalhava, tinha containers em sequência, os armários do vestiário seriados, criando uma massa da individualidade, e que antagonizava com o entendimento de mundo do Justino. Então, são essas e muitas outras perguntas que a gente se faz para que os universos específicos sejam criados. Né? E para isso, a gente coloca a nossa observação e o nosso corpo a serviço da subjetividade dos espaços. Para que eles, quando transformados em matéria, possam provocar algo em nós que esteja contido nas palavras não ditas do roteiro. Né? O nosso trabalho é árduo. A gente tem prazo, muitos braços, muitos fornecedores, o trabalho é muito intenso. Mas, acima de tudo, é absolutamente apaixonante. Para quem faz e, acredito, para quem vê. Eu desejo verdadeiramente que, ao entrar numa sala de cinema, nossos sentidos sejam absolutamente entregues para essa experiência e que muitos deslocamentos sejam feitos. Eu agradeço imensamente a mostra e a Brada por esse espaço de defesa e de riqueza do que fazemos. E ao meu cachorro, que não parou de andar. E para engrandecer o nosso trabalho, eu passo a palavra à Verinha, pessoa e profissional tão interessada nas muitas relações do corpo com a matéria. Verinha. Obrigada, Ana. Obrigada pelas palavras todas que você falou agora. A Ana falou algumas palavras que para mim são muito caras, né? Bom, primeiro quero agradecer imensamente a existência da Brada, que segurou a nossa pandemia num patamar muito prazeroso de encontros e conversas e debates de um assunto que nos une a todas as diretoras de arte do Brasil, que é esse nosso fazer misterioso, né? Que nem sempre é compreendido, muitas vezes não é compreendido, né? A maioria. Aí agradeço muitíssimo a Renata Almeida e a Mostra do Cinema de São Paulo por se unir a nós nesse desejo de esclarecer e de divulgar a importância da direção de arte no fazer cinematográfico e no viver cinematográfico, e também nesse reconhecimento da diversidade como um objetivo a ser acolhido, né, nas nossas equipes de produção de cinema. E
E agradeço a Ana Paula pela essa introdução linda, que dá uma dimensão do nosso trabalho, além da representação, né? Que nos fala de uma direção de arte num sentido mais amplo, de provocação. Eu gosto muito de pensar que a direção de arte é uma provocadora, né? Uma provocadora tanto dos outros membros da equipe, né, da direção de fotografia, do próprio elenco que vai ocupar e contracenar com o espaço que a gente compõe, com os objetos que a gente propõe, com os figurinos que a gente, junto à figurinista ou figurinista, também elabora em cima dos seus próprios corpos, com a maquiagem. Quer dizer, a direção de arte, ela é esse departamento provocador através da matéria, através da plasticidade e da visualidade. Se eu fosse resumir, né, o que é direção de arte, essa pergunta fatídica, eu diria que a direção de arte é responsável pela construção do universo espaço visual de um filme. Eu chamo essa atenção para a palavra espaço, né, além do visual, porque a gente oferece, na verdade, arquiteturas, e dentro dessas arquiteturas, organizações de objetos e apropriações, né, dessa arquitetura pelo objeto, e também oferecendo, sugerindo e provocando a atriz ou o ator a se deslocar e a se apropriar desse lugar, inventando junto com ele essa tal de personagem, né? Essa persona que ganha uma figura e ao ganhar essa figura, né, seja pelo desenho do seu próprio figurino, seja pelo que lhe provoca gestos, né? Imagina, você tem uma manga, a atriz tem uma manga gigante, ela vai fazer, então, gestos que vão enriquecer, né, o seu personagem, que vão caracterizar, se você quiser dizer assim, esse corpo em cena, né? Quer dizer, o figurino, o objeto e o espaço em que esse corpo se movimenta conversam e inventam uma situação, né? Quer dizer, a gente sempre costuma dizer que o ator constrói o seu personagem, mas eu gosto de pensar que a gente inventa e constrói esse personagem juntos, né? Ao inventar junto ao ator e à atriz esse lugar de vivência e essa gestualidade, né? que esse lugar propõe, que esse lugar provoca no seu corpo, né? Então, é bastante complexo, o tempo é muito curto para a gente falar o que é direção de arte. Está passando um helicóptero aqui, vou parar de falar. O tempo é muito curto para falar dessa complexidade dessa matéria que a gente trabalha numa equipe muito grande. Quer dizer, a gente trabalha entre a arquitetura e as artes plásticas, a gente trabalha entre o design e a dramaturgia, a gente trabalha entre, né? A direção de arte está entre a fotografia e a cena propriamente dita em 3D, né? Eu também gosto de falar que a gente pensa tridimensionalmente para chegar na imagem bidimensional. A gente pensa e a gente faz tridimensionalmente, né? Nós estamos falando de espaço e visualidade, né? Da junção dessas duas coisas, em imagem. E acredito, então, que a gente, além de provocar a nossa própria equipe nessa ocupação, seja o ator, a atriz, seja a fotografia, né? A direção de fotografia, que vai procurar os movimentos que esse espaço que a gente propõe proporcionam, possibilitam, que vai procurar enquadramentos, que vai procurar junto ao corpo do ator, da atriz, ao corpo em cena, os deslocamentos da imagem, né? Quer dizer, a gente vai ao cinema e se esquece
de que aquele espaço não existia, né? Aquele lugar não existia, aquele personagem não existia, e que foi inventado por um trabalho fortemente de equipe, numa certa abordagem, né? Eu gostaria de lembrar que quando a gente vê e quando a gente ouve, né, o audiovisual, a gente aciona a percepção de nosso corpo inteiro, e não apenas da mente, né? A gente costuma muito ouvir que a direção de arte é responsável pela contextualização geográfica e temporal de uma história. A gente ouve também que a direção de arte é responsável a ajudar a contar uma história. Mas quando a gente pensa que o que a gente vê mexe com todos os nossos sentidos, que a gente pode sentir frio ou calor, que a gente pode sentir fome ou enjoo, que a gente pode ficar com medo ou ficar agitado, a depender do que a gente vê e do que a gente escuta, a gente entende como que a questão da visualidade e da espacialidade da cena intervém na apreensão do que se vê e do que se ouve. Quer dizer, muito além da questão simbólica, eu acredito, a gente provoca o espectador no que é indescritível, né? A gente provoca através de contrastes cromáticos, de contrastes entre formas, de contrastes entre materiais, tá certo? De um cenário para outro, de um acontecimento, um movimento do próprio cenário. A gente faz a cena e muito além da narrativa. A gente faz com que a cena seja uma experiência estética completa e que transforme, assim, a pessoa que está assistindo, né? Quer dizer, a pessoa não se transforma, a gente não vai ao cinema para ouvir uma história, né? Para acompanhar uma história. A gente vai ao cinema para ter uma experiência que nos transforme, que transforme o nosso humor, né? Que a gente possa entrar desanimado, cansado, desesperançado numa sala de cinema e sair revitalizado, né? Cinema é cachoeira, disse Humberto Mauro. E cinema é cachoeira, e a direção de arte é cachoeira também, no sentido de que é um banho de renovação, né? É um banho de renovação que escapa ao sentido das palavras, muitas vezes, escapa aos sentidos psicológicos, sociológicos, políticos, econômicos, muitas vezes, e faz uma experiência plástica mesmo, né? A gente provoca por um lado indescritível. É isso que eu gosto de pensar, que a direção de arte, às vezes, pode até contradizer o roteiro, né? Você pode estar tendo uma cena de amor intenso, né? Mas em vez de usar o vermelho, você usar o branco e dá outra característica, dá outras sensações através daquela visualidade, daquela espacialidade. Então, eu tendo sempre a crer que a direção de arte não é uma coisa que ajuda a contar uma história, mas é uma coisa que provoca o espectador, assim como a equipe, no sentido de ir além das mensagens, das mensagens literais, né? E faz com que a experiência de ir ao cinema nos transforme no nosso próprio corpo, nos transforme na nossa condição no mundo, né? Nos dê um outro significado que não é mais mental, não é mais literal, é um significado corpo, senso motor, é um significado intelectual, afetivo e sensacional, né? Que vem das sensações. E acho que é isso aí que eu queria dizer hoje. Acho que a gente tem muita coisa ainda que discutir, né? Entre nós, diretores e diretoras de arte. Ultimamente tem nascido uma questão muito interessante sobre a nomenclatura da nossa atividade, se direção de arte deve ser realmente o título
que nos cabe, e como que isso também tem um impacto no mercado internacional, que é um mercado que está cada vez mais crescendo como lugar de produção, como lugar de trabalho. Então, não vai dar tempo aqui da gente discutir isso também, mas eu acho que é uma questão a ser colocada, e também porque nessa nossa integração com a mostra, nós colocamos, né, foi introduzido nos créditos dos filmes que estão em cartaz na Mostra de São Paulo, o crédito à direção de arte, que até hoje, até esse ano, até essa edição, não eram contemplados. E nesse crédito usou-se o termo design de produção. Eu acho que a gente precisa ainda nos ater a esse assunto para encontrar um nome que faça sentido tanto no território brasileiro quanto no território internacional. E que talvez direção de arte nos dê alguma confusão, já que existem art directors em outras funções da categoria do departamento, nos créditos internacionais. E então eu acho que a gente tem que rever essa questão, e vou propor aqui mais alguns debates para essa turma. Obrigada, gente. E quero chamar a Carlota, e vou chamar a Carla Café, minha querida colega de tantos anos. Olá, eu gostaria de, primeiramente, agradecer meus colegas de trabalho, a Ana Paula, pelo seu discurso empolgante a respeito da direção de arte, agradecer a Vera pela aula, sempre muito saboroso ouvi-la, tem realmente uma experiência estética muito extensa. Agradecer imensamente a mostra por essa oportunidade de a gente poder falar sobre o nosso trabalho, sobre o que é direção de arte, que é um grande trabalho, uma grande perna das produções cinematográficas, mas sempre invisibilizadas. Até um paradigma isso, né? Porque o que nós fazemos é dar visibilidade ao roteiro, né? A gente dá a espacialidade, a qualidade do corpo nesse espaço. Então, eu gostaria muito de agradecer a mostra, agradecer a Renata por ter dado essa possibilidade da gente poder começar a discutir a respeito dessa nossa atuação profissional. Na minha fala, eu resolvi trabalhar um estudo de caso, que talvez fique mais tátil esse nosso trabalho. Então, eu gostaria agora de, primeiramente, falar de um filme que eu fiz, que era o Hotel Cambridge, e eu vou pedir para que coloque o trailer do filme para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, e em seguida eu vou falar como que a gente construiu o universo estético, espacial, e como a gente deu vida ao corpo desse filme. A elétrica tá boa. Bom, se não é elétrica, então é a bomba mesmo, né? E aí pode inundar tudo isso aqui. Toda a minha vida eu fui num beijo ocupado. Pela primeira vez eu sinto que eu estou ocupando uma coisa. A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15 dias. Eu, com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não está podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiado do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês.
No meu país é para a mulher ou o homem pegar na mão. Tens que namorar primeiro? Estão dizendo que tem 5 viaturas lá fora. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia que Eu sou refugiado palestino no Brasil. Vocês refugiados brasileiros no Brasil. é hora da gente estar unido. Não podemos desistir nessa hora. Bom, fazer esse filme foi um grande desafio, foi uma grande experiência de vida também. A gente iniciou esse projeto sem muitos recursos, aliás, nenhum recurso. E a ideia, como vocês viram, do filme, é um filme sobre como refugiados e sem-tetos se unem para ocupar um edifício abandonado na cidade de São Paulo. E, na verdade, o grande assunto do filme é como ressignificar os espaços. E como esse assunto é um assunto que interessa, um assunto sobre moradia, interessa a urbanistas, eu, como professora da Escola da Cidade, chamei a escola para participar da execução da direção de arte do filme. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma apresentação que vai contar como a gente uniu a Escola da Cidade, o movimento e a produção do filme. Então, toda a direção de arte do filme é assinada por 21 alunos, professores da Escola da Cidade e eu. No primeiro slide, vai mostrar como a gente fazendo uma leitura do roteiro, junto com a equipe, junto com o elenco e a nossa maravilhosa atriz e líder do movimento de moradia, de luta por moradia, que é a Carmen Silva. Então, essa foi a primeira forma como a gente uniu esse corpo todo, né, para entender as necessidades que o roteiro demandaria para ser executado. No slide seguinte, vai mostrar como o movimento encontrou o antigo Hotel Cambridge, que estava abandonado há mais de 7 anos. Então, dá para vocês terem a ideia como o hotel estava abandonado. No slide seguinte, é possível também você ver como o movimento encontrou esse lugar totalmente abandonado, sujo. Inclusive, tem uma fala da Carmen que ela fala que ela está cansada de ser faxineira do Estado, porque um edifício nessas condições, ele afeta a saúde pública da cidade. E isso é uma coisa que é muito importante e que vai defender e que vai trabalhar toda a direção de arte do filme. No slide seguinte, mostra como aqui a Carmen abriu as portas, não só para o filme, como também para os alunos da Escola da Cidade, de conhecer como é que eles ressignificaram esse espaço. Então, dá para vocês verem no slide seguinte como o espaço se tornou depois da ocupação pelo movimento de moradia,
né? Essa ressignificação, essa ocupação, ela é feita pela família, pelas mulheres, crianças que ocupam esse espaço. E aí ficava essa grande questão, né? Como é que a direção de arte vai costurar as demandas do roteiro com essa questão que a Ana Paula colocou, que são as conexões, né? As inúmeras conexões que uma direção de arte pode fazer, no sentido de que a gente não entende a direção de arte apenas como um processo decorativo, não é simplesmente uma experiência estética, mas sim as conexões possíveis e passíveis de serem feitas para construir um universo paralelo. E então a gente, com a equipe e dos alunos da Escola da Cidade, no slide seguinte, é possível ver que a gente fez todo um escaneamento dos 16 andares do edifício para conhecer essa comunidade. Isso também, essa aproximação da escola com a comunidade, vai influenciar muito a feitura do filme, porque quando se abriu a câmera do filme, quando a produção da fotografia, a produção geral entrou no edifício, eles já sabiam o que ia acontecer, eles já tinham intimidade com o roteiro, já tinham intimidade com uma equipe que não é da comunidade atuando lá dentro. Então, e a gente foi também conhecendo os futuros personagens do filme. Então, no slide seguinte, é possível ver as cores, né, dos ambientes internos da ocupação, né? E é incrível como isso também vai mudar a relação entre os ambientes de moradia, né, da habitação com os ambientes comuns do edifício. Os ambientes comuns do edifício eram tratados com cor neutra, né, com um creme, e as habitações eram coloridíssimas. No slide seguinte, a gente também vai sensibilizar os alunos a não fazer apenas um levantamento arquitetônico, e sim também ambientar com os elementos, com os objetos, com a atenção, como é que esses objetos são dispostos e armazenados, né? E como são característicos de cada pessoa, né? E aí, no slide seguinte, a gente mostra o envolvimento com as pessoas do local, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, que existia uma comunidade de costureiras muito forte, e isso também vai desenhar parte dos cenários do filme. Eu sou professora de desenho, né? Gosto muito de trabalhar o desenho como uma ferramenta de observação, uma ferramenta de investigação. Então, a gente também usou o desenho de investigação para se aproximar desse território. No slide seguinte, a gente discute, né, depois de ter feito essa varredura em todo o edifício, como é que a gente ia atuar costurando as necessidades do edifício com as necessidades do roteiro. Então, no slide seguinte, a gente também entendeu como ia ser feito essa questão do ressignificar, né, os espaços e o mobiliário. Então, no slide seguinte, a gente consegue ver os ecopontos da cidade. Acho que tem que passar o slide para a gente ver. São os ecopontos da cidade. A gente
descobriu uma coisa que eles mesmos fazem, que chama shopping rua, que é catar da rua mobiliário descartado que ainda tem possibilidade de uso. Então, no slide seguinte, vocês vão ver a gente mostrando, por exemplo, uma necessidade da ocupação. Então, a gente costurou, através da biblioteca do Cambridge, a gente costurou com um cenário, que era o cenário da UTA, que era um cenário que era uma lan house, por uma personagem, por uma estudante ativista. Mas a biblioteca do Cambridge era isso, era uma biblioteca fechada, sem respiro, sem iluminação, os livros ficavam abarrotados e existia um espaço vazio, um espaço de circulação totalmente inutilizável. E aí a gente, então, resolveu fazer a biblioteca da ocupação nesse espaço vazio, que é o que a gente faz no slide seguinte. Mostra a gente construindo, através de reuso, através de pallets, através de caixas de feira, o mobiliário do cenário da UTA. E aí, então, no slide seguinte, vocês mostram todo um mobiliário que foi construído pelos alunos para a nova biblioteca do Cambridge e para o cenário da UTA. No slide seguinte, aí está, né, o set de filmagem, a gente se organizando para filmar. Nos slides seguintes, a gente vai ver cena do filme, literalmente a cena do filme. No outro também, no outro é cena do filme. E pós-filme, a gente mostra como a gente devolveu à comunidade Cambridge uma biblioteca passível de uso e convidativa para leitura. Isso depois trouxe outros coletivos. No slide seguinte, a gente mostra os coletivos de artistas também atuando nesse espaço que mudou por completo a vida dessa comunidade. E, como se falou muito do corpo, eu dei uma palhinha aqui também a respeito de como a gente trabalhou a caracterização dos personagens. Então, no slide seguinte, a gente fez uma brincadeira de como a gente poderia, assim, entrar em contato com a caracterização deles. A gente fez um ensaio fotográfico chamado Ocupa Eu, usando as cores que a gente mais encontrava no interior das habitações. Esse é um ensaio fotográfico. No slide seguinte, é possível a gente ver essas figuras que é de uma originalidade absurda, né? Eles são muito livres, né? E a gente ficou muito emocionados com o conhecimento dessas pessoas que acabaram fazendo parte do filme. E no slide seguinte, a gente mostra que, como grande parte do filme, dos personagens do filme, são eles próprios, o que a gente fez foi entrar em contato com eles, entrar em contato com seus pertences, com o seu vestuário e montar para cada cena o figurino necessário, que é no slide seguinte. A gente vai ver ela vestida com as roupas dela mesmo, que a gente só apenas organizou para estarem nas cenas com as seguintes roupas. E é isso. Eu acho que no slide seguinte eu tenho como eu diria, os links para esse livro. Essa experiência foi tão legal que acabou se tornando um livro em formato de história em quadrinhos, em formato de
fotonovela, e tem, se vocês quiserem saber mais, tem como e-book e como livro. E, enfim, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Queria compartilhar essa experiência de uma forma bem tátil, para a gente poder agora abrir um diálogo, uma conversa, para a gente discutir a importância que é o departamento de arte na construção do audiovisual. Já estamos abertos para discussão. Nossa, eu falei numa rapidez, né? Muito bom. Olá. Então, agora a gente abre aqui para o bate-papo. A gente já tem uma primeira pergunta que chegou aqui, da Júlia Lely. Daí a gente vê quem vai querer responder. Até onde a semiótica ajuda e até onde ela cerceia a direção de arte? Quem vai? Posso ir? Posso também. Bom, a semiótica, ela faz parte, né, da nossa vida, da nossa linguagem, ela faz parte. Mas, realmente, eu acho que o processo de criação ele vai muito além da semiótica. Né? A semiótica ela tem uma mania que ela explica tudo, me dá até preguiça de acompanhá-la, né? E com uma complexidade louca. Eu sempre acredito que a gente tem que usar de todos os nossos conhecimentos, né? Seja da semiótica, seja da antropologia, seja da política, seja da psicologia, e também os nossos não conhecimentos, né? Eles também entram no jogo, né? E entram no jogo, às vezes, muito mais fortemente do que as nossas análises infindáveis de justificativas e de interpretação. Né? A gente tem que ter, na direção de arte, eu acredito que a gente tem que ter uma abertura muito grande para o não explicado, para o não explicável. Né? Os invisíveis, apesar da gente estar falando de visualidade, a gente está falando de invisibilidade, né? E de inexplicabilidade de muitas coisas. Né? E eu prefiro pensar sempre que essa intuição, né, que os dados, que o nosso percurso mesmo traz na experiência de construir essa direção de arte, né, eles são tão importantes quanto qualquer análise, ou muitas vezes mais importantes do que se a gente ficar como se a gente estivesse fazendo uma tese, né, a cada filme. Um filme não é uma tese, é uma experiência que se constrói ao longo do tempo, pela própria equipe que está construindo. A gente faz apostas, a gente não tem certezas. O que leva a gente à frente são as incertezas, e não as certezas, muito mais. Eu queria completar um pouco o que a Verinha falou, porque a semiótica é o estudo geral dos símbolos, né? E ela considera o ser humano como um ser racional. E ela desconsidera, né? A semiótica nasceu com a filosofia, com a antropologia, né? Então ela foca, ela entende que o ser humano ele processa o entendimento, através de um entendimento cognitivo, ela processa, né? O ser humano processa o entendimento da imagem que vê. E aí a gente desconsidera esse mundo vasto das sensações, né, das provocações. Eu acho que a semiótica está a serviço da comunicação, né, como essência, e a negação da semiótica está a serviço também da comunicação. Né? Então, enfim, mas a provocação de sentidos ela sai desse campo
da ciência, né, que hoje é considerado como ciência semiótica. Enfim, eu, como entusiasta dos sentidos provocados, eu observo, estudo através da semiótica, entendo a construção dos símbolos e signos, mas para desconstruí-los, para poder, né, desconstruí-los se for o caso. Tá bom, temos aqui uma outra pergunta. O processo criativo tem a presença de todos os que participam no projeto? Essa pergunta foi feita por Camila Bruckmann. Posso responder. Eu acho que o cinema veio nos ensinar isso. Eu acho que o cinema tem uma estrutura de organização totalmente coletiva e, ao mesmo tempo que ele é um trabalho coletivo, que ele é um trabalho de equipe, ele também tem a sua hierarquia. Então, a gente oscila entre um processo de trabalho coletivo, de equipe, e de um trabalho de hierarquia. Quando o diretor fala ação, tudo se torna em função daquela palavra do diretor. Então, sim, eu acho que todos participam desse processo criativo. É um trabalho em equipe. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi também, que isso ensinou muito a arquitetura, porque a arquitetura tem um processo que é de equipe, mas não é visível quanto é o de uma equipe de cinema. Bacana. Fala, Vera. Não, tudo bem. Tem uma outra pergunta aqui da Adriana Samways. Dentro de toda essa criação, em que momento a produtora de objetos entra e qual sua abertura nesse processo de criação e execução? Posso responder? Quer falar, Ana? Posso falar, depois fala. Bom, acho que montar a equipe é uma ciência, né? É uma ciência muito peculiar e muito delicada. E cada elemento da equipe de arte vem com a sua potência, vem com a sua vivência e vem com a sua experiência. Né? Então, seria um equívoco se nessa estrutura militar, né, que o cinema já foi, muito mais do que é hoje, seria um equívoco que todos os saberes não fossem assimilados para a criação. Então, a produtora de objetos vem com muitas observações e uma pesquisa vasta e que é mais uma camada de leitura, na medida em que ela traz toda a sua potência no trabalho, o trabalho ganha muito, certamente. Eu sou muito entusiasta das falas e das contribuições. Eu vou falar aqui, a gente fez uma mesa agora na ABC, no site da ABCine, tem uma mesa especialmente dedicada à produção de objetos, decoração de cena. Então, quem estiver interessado, entra lá, a gente fala bastante sobre esse tema. Temos uma pergunta aqui da Séfora Silva. Vocês já se depararam com produções que não tinham claro a importância da direção de arte na cinematografia? Vera, agora. Uma vez eu recebi a visita de um diretor que sentou à mesa da minha casa e falou: mas, afinal, o que é a direção de arte? Então, sim, Séfora, a gente se depara muito comumente numa situação em que não se percebe qual que é a importância do desenho do espaço, do desenho da figura na cinematografia, como parte dessa grafia, né? Dessa escrita cinematográfica. Né? Quer dizer, é muito comum, infelizmente, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Não só para falar com estudantes, pesquisadores e críticos e tudo mais, mas também
com os nossos próprios colegas e colegas. Aliás, colega é um gênero só, né? Nossos próprios e próprias colegas. Eu acho que eu nunca tive essa questão de alguém me perguntar, né, que é a direção de arte, um diretor, mas já tive, sim, situações de diretores que não se interessavam muito assim pela arte, e eu acho que perde muito. E já tive, acho que a maioria das vezes, diretores que se envolvem muito, muito profundamente com a direção de arte, e daí, enfim, o trabalho voa mesmo. É muito bacana essa troca. Um exemplo disso é o Moldova, né? Que eu acho importante dar exemplos, né? Sim, são vários. Agora, aqui uma outra pergunta. Elisa Portas. Gostaria de saber como que seria o início e aproximação para trabalhar com direção de arte em produções audiovisuais. Sou estudante de arquitetura e tenho me interessado por direção de arte. Obrigada. Carla? Enfim. Olha, eu acho que é super importante o interesse, né? O interesse é muito importante. Criar referências visuais, né? Conhecer os filmes, os grandes clássicos. Mas eu acho que o importante mesmo é se jogar no mercado audiovisual, porque é um mercado bastante promissor, né? Um dos mercados que mais crescem. Quer dizer, não nesse nosso governo, né? Mas eu acho que é um universo que mais cresce. Bacana. Infelizmente, eu acho que a gente não tem nenhum programa. Eu tenho um sonho que é existirem convênios entre escolas e produtoras, né, para que se faça uma corrente de estágios, né, e que as pessoas interessadas possam experimentar a prática e também se fazerem conhecer pelas equipes, né? O mercado cinematográfico, apesar de estar crescendo muito, como a Carla falou, ter crescido muito nos últimos 30 anos, agora deu uma quedinha, mas continua em produção, é um mercado muito fechado, né? É um mercado de difícil acesso. Então, eu acho que seria realmente, eu proponho, sempre que me fazem essa pergunta, eu evoco uma iniciativa das escolas e das produtoras de criar essa possibilidade, né? Então, acho que você, Elisa, na sua escola, poderia até propor que fosse feito algum tipo de convênio da escola com as produtoras. Sem dúvida, acho que esse é um desafio nosso, né, de fazer essa ponte. Sim. Abrir mais, né, essa ponte. Mas, então, para incrementar a conversa, né, o problema é que as escolas, elas são muito ausentes, né? Elas não estão interagindo, esse é um grande problema, uma grande crise da nossa educação, que se interage pouco com a sociedade, né? Exatamente. Se interage pouco com as produções, né? É uma coisa que eu acho que é uma crise das escolas, que vivem fechadas nos seus muros, né? Sim. Fernanda Coentro. Fernanda Coentro, gostaria de saber a opinião de vocês sobre as possibilidades de construção estética de ambientes externos ou com pouca interferência prática. Como criar com poucos recursos? Pergunta de $1 milhão. Ana? Não sei, eu não acho que eu não entendi a pergunta. Vera, quer responder? Responder. Pode ir, Carlota. No caso do Cambridge foi justamente isso, né? No caso do Cambridge, a gente começou essa história de participação de alunos porque a gente tinha nem pouquíssimos recursos. Então, eu acho que uma das formas de você trabalhar com poucos recursos é você criar um coletivo. Porque quando você tem poucos recursos, o teu trabalho é monumental, né? E com poucos recursos. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma saída para os coletivos de artistas
é uma saída para você trabalhar e com poucos recursos. E, geralmente, eu não entendi muito esse em ambientes externos, né? Mas em áreas públicas ou em áreas comuns, é possível você se aproximar daquela coletividade, daquela comunidade. E você, ao se aproximar daquela comunidade, você vai criando vínculos que favorecem a sua atuação para você interferir esteticamente. Tem uma matemática que eu sempre acho que ela precisa estar sempre num radar de atenção, que é recurso, tempo e equipe. Se você tem pouco recurso, você precisa de mais tempo. Né? Se tem pouco tempo, pouco recurso e pouca equipe, eu acho que o trabalho fica inviável. Né? Então, tem pouco dinheiro, tem pouco recurso, então dilata o tempo de trabalho para que as coisas elas possam se organizar, ou, né, as coisas possam ser pensadas num espaço mais largo de tempo, né? Para que tudo fica mais difícil sem recurso. Né? Então, soluções precisam ser criadas, e muitas vezes as soluções requerem tempo. Eu acho que também tem uma questão, faz parte, né, da nossa profissão a viabilização do projeto. Né? A gente, muitas vezes, pega projetos que têm muito poucos recursos, mas que são projetos que são apaixonantes e que a gente quer que eles aconteçam, tá certo? Então, é uma questão, eu não sei se às vezes, se você tiver muito claro aonde você quer chegar com o trabalho, né, fica mais fácil de você né, treinar o jogo de cintura e se apropriar, por exemplo. Aqui talvez a sua pergunta é sobre ambientes externos. Eu não sei se você está pensando que pode se apropriar de alguma locação com pouca interferência prática. Pode, né? Se você tiver muito claro onde você quer chegar, você vai conseguir encontrar esse lugar onde você pode só ter poucas interferências não práticas, poucas interferências custosas, né? A interferência prática é um prazer de fazer, e nem sempre elas são custosas. Então, eu acho que a coisa é chegar nessa essência do projeto, né? O que se quer com esse projeto, e ter isso muito claro para poder jogar com os recursos e fazer escolhas possíveis e viáveis. Bom, vou fazer uma pergunta agora aqui, do Nelson. Como a direção de arte pode provocar a performance do elenco de um filme? Essa pergunta é muito gostosa. Muito. Todo mundo quer responder. Bom, posso começar, turma? Pode. Olha, não tem jeito de não provocar a performance do elenco. Né? Quando a gente ou escolhe uma locação, ou define um cenário a ser construído, a gente já define uma porta de entrada, de repente, né? Onde está a cadeira, que cadeira que é? Ah, não é uma cadeira, é uma esteira, ou não é uma esteira, é uma almofada. Né? Então, ele vai entrar pela porta, vai cruzar o ambiente, porque a almofada está lá do outro lado. Né? Então, aqui a gente já está provocando ele a fazer esse deslocamento. Mas é uma almofada, não é uma cadeira, então eu não vou sentar. Não, você vai sentar, mas você vai ter que se agachar. Né? Então, a gente vai provocar o movimento do corpo dele nesse agachamento, por exemplo, né? Ou vai até a esteira no chão. Mas aí ele, então, tem que entender como é que ele vai fazer com esse figurino que está meio apertado, e aí também o figurino vai provocar um outro gesto. Então, a gente está o tempo inteiro lidando com esse corpo. Se a gente põe um balcão, ou põe uma mesa baixa, ou se a gente tira todos os objetos, e ele, então, tem que lidar com o vazio, e não com as coisas, né? E construir, então, essa gestualidade do seu personagem nesse
nesse lugar vazio. Quer dizer, qualquer coisa que a gente coloque a contracenar com o elenco, provoca no elenco uma reação corporal, inclusive, né? Além de, claro, ele poder escolher, poder entender uma cor ou outra, poder reparar como que ele pode tirar partido. Não tenho nenhum objeto incrível aqui, mas tirar partido, por exemplo, de um vermelho que aparece em cena, como é que ele pode, então, se apropriar daquele objeto e trazer ele com o objeto com o gesto, enfim. Quando a gente está falando de materialidade, a gente está falando de provocação, como a gente vem falando desde o primeiro segundo dessa palestra, dessa conversa. Quando a gente está falando de materialidade, não tem jeito de não provocar o outro, porque o gesto vai falar, o deslocamento vai falar, e isso está nesse lugar, isso está nesse vestir o corpo do próprio ator, da própria atriz. Eu tenho um momento que eu acho belíssimo, que eu sempre me emociono, é quando o ator entra no cenário, antes, né, de filmar, quando ele vai conhecer o cenário. É lindo, porque diferente, né, do que a gente entende de cenográfico, de mentira, ali aquele espaço, naquele momento, ele é o mais verdadeiro possível. Né? Então, ele abre uma gaveta e tem ali um objeto que não necessariamente para a cena, mas para a construção deste ambiente e deste personagem. Eu acho que na pré a gente acaba trabalhando muito, cada qual no seu universo, cada que trabalha profundamente em seus universos, né? A arte, o figurino, a produção, enfim, todos os departamentos do cinema. Mas há um momento em que todos se juntam e todos investigam o que cada um tem a dizer sobre aquela obra. Então, acho que um objeto é um ambiente que tem uma morfologia, um desenho estranho. Acho que tudo isso, o ator ele pode sim ser afetado, e o que ele nos traz pode nos afetar. É super importante isso. Muito bem, temos aqui uma outra pergunta também, bem interessante. Considerando da Camila Bruckmann, considerando esse grupo montado por mulheres, qual é a perspectiva de vocês sobre a importância dessa figura que sai do padrão masculino no universo do audiovisual? Ana, quer continuar aí com a gente? Bom, essa é realmente uma excelente pergunta, é um tema fortíssimo na Brada, né, nas muitas discussões que a gente tem, porque, embora o departamento de arte seja um departamento muito feminino, o espaço da criação e da cocriação é um espaço que, historicamente, vem num viés patriarcal, tudo em torno da figura masculina. E para que a gente não precise se masculinizar, e para que a gente não precise chegar com o pé na porta, né, impondo a nossa fala, porque se tem algo que nos incomoda profundamente é o silenciamento, né? Sobretudo diante de ideias tão potentes, né, de contribuições tão potentes. Então, eu acho que isso está mudando, sobretudo a postura de quem nos vê e a postura mais serena e mais afirmativa das mulheres no departamento de arte. E a gente tem se unido, a gente se ajuda, né? Quer dizer, eu acho que são muitos componentes que fazem com que a nossa presença se fortaleça e o nosso discurso seja ouvido. Bacana. Eu acho que também, que só completando, essa presença feminina é muito recente, né? A gente até os anos 80, os anos 90,
éramos pouquíssimas mulheres no departamento de arte, né? Mesmo na maquiagem, que eram mais numerosas na maquiagem e no figurino, mas também era predominantemente masculino. Mas a partir do ano 2000, eu acho que a gente começou a ter uma pequena turma de diretoras de arte, de cenógrafas, se colocando, né? Porque a cenografia, essa coisa da construção, né? Também sempre foi uma coisa muito masculina, né? Como se a mulher não pudesse lidar com o projeto, o projeto construtivo e a própria construção, né? E a gente foi... acho que essa geração aqui que está nessa tela, né, a gente foi abrindo caminho e mostrando que a gente também tinha a paixão pela construção, que a gente também tinha a capacidade, pelo amor de Deus, né, e principalmente a paixão. E esse caminho foi sendo aberto paulatinamente nos últimos anos. E agora a gente tem muitas mulheres, tanto na direção de arte, quanto na cenografia, quanto na contrarregragem, que também foi uma dificuldade muito grande de conseguir entender a mulher como uma contrarregra, como uma pessoa que vai lá e martela o prego na hora da cena, como uma pessoa que carrega um monte de ferramentas e fita crepes. Então, a gente foi realmente, como está sendo uma tendência ótima de estar sendo vivida por nós, né? Tomando espaço e feminilizando, vamos dizer assim, as relações. Eu acho que para o audiovisual isso é um ganho enorme, porque os sets estão ficando menos chatos, estão ficando mais abertos, estão ficando mais cooperativos, não só por uma questão de gênero, mas por uma questão também de uma democratização e uma compreensão de que não é um autor ou uma autora, né, como que normalmente se pensava, né, no cinema de um autor, né, cinema de autor, mas sim esse grande coletivo que se forma a cada projeto, que tem potencialmente em cada um dos cabeças ou dos corpos das equipes elementos de mesma potencialidade criativa e mesma potencialidade de intervenção e construção da peça audiovisual. Eu só queria complementar que eu acho que o que a gente está construindo hoje, e eu acho que aí tem o protagonismo da Brada, é uma coisa que a gente vai ser para sempre. Sim. Sabe? Mesmo que haja esse retrocesso cultural, mesmo que haja esse retrocesso onde valores inversos à diversidade estejam em voga, eu acho que o que a gente está conquistando hoje é uma conquista que tem muito poder político. E eu acho que é importante mesmo a gente considerar isso como um assunto de classe, né? Eu acho que o audiovisual vai ganhar muito com isso e eu acho que isso a gente não retrocede. Por mais que os valores de hoje estejam ameaçados. Bacana. Temos uma outra pergunta aqui da Rafaela Boitcher. A construção do espaço fílmico, a percepção corporal do espectador e a sinestesia e a sensação poderiam ser considerados pilares para construir a direção de arte? Quem vai? Acho que nós estamos falando disso, né? Basicamente isso, Rafaela. São os 3 grandes pilares da construção da imagem. Então, aqui, Paulo Araújo. Que cursos de graduação vocês consideram que podem ser apropriados para quem estuda direção de arte e quer se inserir na área? Tem uma outra pergunta aqui, mas, enfim, vamos nessa, depois tem uma outra pergunta também relacionada. Bom, a gente está falando de uma disciplina multidisciplinar ou transdisciplinar, que eu gosto de pensar, né? Quer dizer, nossas áreas de conhecimento são várias, né? A gente tem a arquitetura, a gente tem as artes
visuais, as artes plásticas, a gente tem as artes da cena, né, do corpo em cena, tudo se misturando nesse manuseio, né, nesse manejo do desenho do espaço da figura. Quer dizer, eu costumo pensar que a direção de arte é uma disciplina que além de atuar no cinema, inclusive atua no teatro, atua nas exposições, atua em nas performances, nas instalações de artes plásticas ou nas próprias exposições de artes plásticas também, né? Então, por princípio, é uma matéria transdisciplinar. Eu venho da arquitetura, a Ana vem da dança, a Mara vem... Sou cenógrafa. Cinema. E também é cenógrafa, mas o negócio primeiro foi a dança, né? E depois a cenografia. A Mara fez o curso de cinema, a Carla foi minha colega na arquitetura. Então, aqui, só nessa janela, a gente tem três origens, né? E são várias as origens. Então, você pode fazer artes plásticas, você pode fazer arquitetura, você pode fazer, enfim, dança. Né? É bom, o negócio é que algumas coisas são fundamentais, né? Então, o desenho é fundamental, né? A compreensão construtiva é fundamental, mas é uma coisa que a gente sempre parte de algum ponto para conseguir chegar nos outros, né? Então, a ordem dos fatores não altera o resultado se você juntar as outras áreas de conhecimento necessárias para a atuação. Legal. Aqui, olha, como se dá da Isabel Abreu, pergunta, como se dá o trabalho de direção de arte em uma produção audiovisual documental? Carla quer falar disso? Ela tem uma experiência aí bem bacana. Eu acho que uma das formas de reinventar o documentário é a inserção do departamento de arte, porque hoje o documentário ele está cada vez mais híbrido, né? Cada vez mais se aproximando do ficcional e vice-versa, né? O ficcional cada vez mais se aproximando do audiovisual, do documental. Então, eu acho que a direção de arte é um departamento muito pouco explorado nos documentários, e acabei de fazer um filme que é totalmente documentário, totalmente rodado nas ruas da cidade de São Paulo, e a arte conseguiu criar dispositivos de diálogo entre a equipe do filme e a população da cidade de São Paulo, né? Então, você, através de um objeto, você pode criar um enunciado, você pode criar você pode fazer, como eu diria, um enunciado mesmo, através de um objeto, através de uma imagem, através de um acessório. Você pode criar dispositivos que substituem aquele formato tradicional de documentário pergunta e resposta. Então, eu acredito fielmente que daqui a algum tempo a direção de arte vai participar muito das produções de documentários, que hoje é completamente inusitado. Eu acabei de fazer também um trabalho em documental e eu achei, assim, realmente tem um potencial imenso, assim, para a direção de arte, e é muito importante a presença da direção de arte. Foi a primeira vez que eu fiz, que não era, sei lá, construir cenários, né, para as pessoas que estão sendo entrevistadas, não, era para realmente ir até a casa dessas pessoas, no lugar dessas pessoas, onde elas habitam, enfim, onde vivem seus dia a dia, e foi muito, muito, muito interessante, assim, a potencialidade desse trabalho. E importante mesmo. Porque eu acho que, assim, são duas coisas que estão se casando. Primeiro, que não é entender a direção de arte como um processo decorativo, né? Como um processo só de controle da imagem, né?
Ao contrário, a direção de arte ela pode induzir um discurso, ela pode induzir uma conversa, um encontro, né? Ela deixa de existir essa ideia de que direção de arte é cenário. É deixar bonito. Deixar bonito. Exatamente. Não, e até estar atento, né? O que estamos contando ali, né? Com aquele espaço, assim, será que é isso que queremos? Eu percebi que a gente tinha ali, era um tema, como eu falei, muito delicado, espinhoso, e que era legal estar muito atento, assim, ao poder daquelas imagens, né? Então, a gente fez toda uma reflexão a partir daí. Foi muito legal. E eu acho interessante lembrar, que outro dia me lembraram isso que eu não lembrava, não tinha prestado atenção, mas que no Oscar, atualmente, os documentários estão jogando muito próximos à ficção como o melhor filme. Eles estão competindo como o melhor filme. Então, é importante que os documentaristas, né, se liguem nessa nova possibilidade, vamos dizer assim, né, ou dessa possibilidade tão pouco explorada na história dos documentários, né? Inclusive para ganhar o Oscar. E é engraçado, olha aqui. Acabou de falar, desculpa, Ana, mas a Vera acabou de falar da transdisciplinaridade, né, que é a direção de arte, né? Se você vai, por exemplo, na Bienal de Artes de São Paulo, a quantidade de documentários que tem lá, e que são documentários justamente para criar essa sinestesia, né, que foi dita agora, né, de criar essa comunicação, né? Como é que o documentário vai ficar a parte disso? A arte já absorve o documentário, né? As artes plásticas, né? As artes visuais já absorvem o documentário. Então, é uma boa pergunta essa, suscita muitas discussões. Muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui também, voltando à questão que a gente já estava falando, que é do Dongiel. Olá, vocês acham que as associações como a PASP, a PODEC, FIGA, entre outras, podem reforçar e, de alguma forma, de se tornar uma ponte para a entrada de novos profissionais na área? Sim, acho bem interessante esse caminho aí. Acho que é uma questão da gente... Eu acho que devem ser, né, portas de entrada. Deveriam ser, se não são. A gente, na pandemia, a gente criou... Bom, eu sou a carioca desse quadradão. A gente criou a Artcine Rio, aqui no Rio, na pandemia, né? Enfim, sempre tivemos o desejo de criar a associação, mas nunca tivemos tempo ou, enfim, o real interesse, enfim, whatever. Eu sei que a gente caminha, a gente não está fazendo isso ainda, mas a gente caminha como um dos pilares de sustentação da existência da Artcine Rio, a formação, a criação de um banco de profissionais, né, profissionais que estão começando, isso tudo pelo entendimento da necessidade mesmo de inserção no mercado, né? Essa pergunta já esteve aqui na nossa pauta, e o Dodo Dude, ele reitera essa pergunta. Isso, de fato, é urgente, né? Como? É sempre um nó, como que a gente começa a trabalhar? Como que eu faço a primeira assistência? Como eu consigo fazer a primeira assistência em longa? Isso sempre foi uma questão, né? É sempre muito difícil, porque é um mercado muito fechado. E a gente acaba, enfim, trabalhando com um time que dá certo. Então, assim, uma excelente pergunta, uma excelente pólvora que se acende para que isso fique latente, sempre muito em crescimento, para que a gente, de fato, aqueça isso nas discussões. É muito importante. E também, Ana, eu acho também importante falar que a gente está aprendendo, né, a formatar essa profissão, né? A gente não é como, sei lá, arquiteto, engenheiro, né?
a direção de arte, ela ainda, até que a Vera também trouxe essa questão da nomenclatura. Direção de arte é production designer, é produtor de design, o que é, né? Então, essas associações, elas ajudam a entender esse lugar, porque a gente ainda está, assim, tateando, né? Não é uma área muito... é uma área nova. É uma área nova tão essencial que o cinema acabou criando, né? Assim, aí a Vera é capaz de falar melhor essa coisa, né? Em 1960, quem fazia arte era produtor, né? Não sei como é que era, né? Mas é uma coisa nova. E essas associações ajudam a gente a nos entender como uma profissão. Ih, você está sem... Pronto. Eu vou completar só para a gente não ficar com essa frase, que em 1960 nós tivemos essa passagem, eu acredito, né, na minha forma de ver essa história. Nos anos 60, com o cinema novo, veio uma geração nova de cenógrafos que se ocuparam também do figurino, no sentido de que, nas palavras de um deles, do Anísio Medeiros, era impossível para ele pensar no fundo sem a forma ou na forma sem o fundo. Isso ele está usando os antigos parâmetros de cenografia, né? Quando fala fundo, né? Como se fosse o pano de fundo da cenografia, que a gente já está aqui dizendo também há algum tempo que não é o pano de fundo, mas é também um protagonista, né, na cena. Mas, então, para o Anísio Medeiros deixar claro que ele não consegue pensar a cenografia sem pensar no desenho da figura, ou seja, figurino e maquiagem, e o inverso também não. Então, nos anos 60, vem essa turma que eu chamo de precursores da direção de arte, né, que é uma turma que vem do teatro também, muito Flávio Império, o próprio Ripper assinava também figurino, enfim, entre outros, o Regis Monteiro, que assinavam, então, cenografia e figurino. E também davam pitaco na maquiagem. Então, aí começa a se formar essa consciência dessa necessidade de pensar junto, né, como é no caso da direção de arte, pensar junto o espaço e o desenho do espaço e o desenho da figura, né? A visualidade da cena ser pensada como um todo, e aí, nos anos seguintes, vai surgir a direção de arte como esse ser unificador, né? Esse polo de unidade, vamos dizer assim. E o Ripper, inclusive, que a Ana citou, ele foi o primeiro cenógrafo figurinista a assinar como diretor de arte no final dos anos 60, se eu não me engano, em 69, no filme El Justiceiro. E depois a nossa querida Eurica Yamazaki, até onde as pesquisas chegaram, porque pesquisa histórica é uma coisa que cada vez descobre um ponto, né? E daí aumenta um ponto, vai assinar de novo direção de arte, e a partir daí começa a ser implantado como uma função permanente das equipes de cinema. Então, o produtor nunca foi um diretor de arte, só para esclarecer isso. Eu acho assim que é uma coisa, é uma questão também meio de nomenclatura também, de organização ali dessas funções, né, como elas se dividem, enfim. Mas eu acho que vale lembrar que a direção de arte, tal como ela é entendida hoje, ela acontece desde os primórdios do cinema, e muito intensamente, né? Logo que o cinema nasceu, a gente tem, acho que em 1896, o primeiro filme de ficção foi feito por uma diretora, né, Alice Guy Blaché, e que se chama Fada do Repolho. Vocês devem conhecer, e eu recomendo aqui para todo mundo que assista, né, no YouTube.
e 1896, e ali você já vê uma direção de arte ali muito, né, presente, assim, o que seria daquele filme de 1 minuto, o primeiro filme de ficção, se não fossem aqueles repolhos gigantes, o figurino daquela mulher, o cabelo, o gestual que ela tem de fada ali, naquele gestual todo delicado, tal, mas naquela roupa, né, super presa no corpo, então lembrando um pouco o que a Vera falou. Então é isso, assim, a gente está bombando aí e ralando aqui no cinema, construindo, né, essa linguagem do cinema audiovisual, essa obra, e desde os primórdios, desde 1896, pelo menos. E tem mais uma pergunta aqui. Matheus de Brito, quais foram as principais inspirações de vocês quando estavam começando nessa área? Para mim foi a própria área. Eu comecei muito por acaso, eu nunca tinha pensado em trabalhar com cenografia, com direção de arte, e comecei por acaso, e quando comecei falei, uau, esse negócio é potente e apaixonante. Então, foi a própria área que me puxou. Claro que eu tenho referências tanto de parentes, quanto de maridos, quanto de pessoas que foram muito importantes na minha concepção do que é a direção de arte, da nossa participação, do nosso papel nessa história toda. Mas o que me levou foi a própria, porque é uma linguagem de uma potência muito forte, né? Essa linguagem que eu digo que ela é baseada num trinômio, né? Corpo, espaço, tempo, né? Nas relações que essas três que se multiplicam, né? Porque cada uma dessas palavras contém 10.000 outras e 10.000 outras. Mas essa potência contida na própria experiência do fazer foi o que me levou a não parar de fazer. E não parar de pesquisar também, porque é muito complexa e coloca muitas questões na nossa cabeça o tempo inteiro, e coloca muitas questões na nossa vida, enfim, põe a gente em xeque o tempo todo. E, enfim, eu gosto de viver perigosamente. Eu vou pedir, então, para que todas aqui continuem respondendo essa pergunta, né? E já fazendo as considerações finais. Bom, está acabando o tempo. Minha grande inspiração tem 3 grandes partes, eu acho. Primeiro, desenho. Sempre fui uma pessoa que desenhei e gostei de desenhar, e por saber desenhar, isso me ajudou muito a ir de uma área para outra. Minha segunda inspiração foi o teatro, que é onde eu trabalhei há alguns anos e conheci o mundo através do teatro e outros mundos. E a arquitetura. A arquitetura também é uma grande inspiração, no sentido de que ela é também um saber multidisciplinar. E como considerações finais, eu acho incrível ter a possibilidade de poder falar com vocês, de poder ouvi-las, Vera, Ana, as Anas, sempre um prazer, sempre uma aula. Agradecer imensamente a mostra por estar abrindo as portas para a Brada. A Renata de Almeida se sensibilizou pela nossa batalha e estamos aqui, gente. Vamos continuar a batalhar pela nossa visibilidade e engrandecer o nosso trabalho, né? Porque a gente não está só em busca de visibilidade, a gente está em busca de poder discutir e poder engrandecer e poder trocar o que essa profissão maravilhosa tem a oferecer. Então, muito obrigada. Obrigada. Ana?
Bom, um momento biografia, eu vou fazer muito breve, né? Porque, bom, eu me aproximei do cinema através da dança, como Verinha falou. Eu fui bailarina profissional, portanto, já me inspirava muito desde cedo pela cena. Mas, enfim, acabei chegando no cinema e do cinema nunca mais saí, embora tenha feito algumas peças, algumas exposições nesses 25 anos de trabalho. E eu faço as palavras da Carla, assim, foi um prazer enorme, é incrível essa parceria com a Mostra e a possibilidade da gente trocar, sobretudo, sobre a direção de arte. Lindíssima participação. Eu não vi ainda o YouTube, mas pela qualidade das perguntas e pela profusão das perguntas, eu imagino que o YouTube esteja lindo. Então, só agradeço as minhas queridas parceiras de Quadradinhos, de Brada e de Vida, que estejamos sempre juntas. Vera, uma consideração final, que na verdade... Eu dei, né? Eu fiz a final. Eu queria dizer que foi um grande prazer, agradecer também, faço minhas as palavras da Carla, e também, e manter o convite para a gente fazer um grupo de estudos, e que essa turma é muito boa, e da gente continuar discutindo não só a direção de arte no cinema, mas atentar para a nossa própria vida, né? A direção de arte na nossa vida, atentar para a importância do desenho do espaço, atentar no nosso dia a dia, né? Atentar para o nosso lugar, né? Nos recolocarmos como seres humanos diante desse mundo que capota, né? Dessa ruína que construímos, pensando que estávamos construindo um futuro perfeito, né? Que a gente se recoloque nesse lugar mundo e que a gente ganhe outras percepções, não sejamos tão comandados pelas narrativas que nos impõem esse progresso sem fim e portanto, essa destruição sem fim. Que essa conversa continue e que a gente fortaleça não só a direção de arte, mas todo o audiovisual brasileiro, e que a gente fortaleça essa convivência e esse debate entre párias, né, que fala, entre colegas. Obrigada, gente, por essa visita. Muito bom. Então, terminamos aqui. Eu só falando assim um pouco do meu percurso, quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei bem balançada entre cinema e arquitetura. Acabei fazendo a faculdade de cinema, né, na ECA, mas me joguei na direção de arte. Acho que estava ali, né, que eu acho que está bem no meio. Então, mais uma vez, agradecemos muitíssimo a Renata de Almeida, a Mostra Internacional de Cinema, agradecemos muito ao Nelson e toda a equipe tão maravilhosa e carinhosa que nos recebeu aqui nessa mostra. Muito obrigada. Vamos em frente.